Deixa eu chamar para o papo o nosso colunista, o Tempo Esporte, Josias Pereira, que já está com a gente. Nessa aí ele deixa bem claro, né, Josi, que não tem essa não, né? Ah, porque o clube comprou o jogador. Comprou, você bota no seu elenco, mas no meu time não joga, né? Se não tiver bem, não joga. Ou seja, é muito transparente o Léo Jardim, né? Seja bem-vindo, querido. Boa tarde. Boa tarde, Di, boa tarde a todos. Realmente, ele deixou muito claro e ele também falou uma coisa aí que a gente pescou, né, bem interessante, é quando ele diz aí sobre a questão do elenco do Cruzeiro de ter jogadores que têm mais idade, jogadores que sofreram lesões nas últimas temporadas, jogadores que não viveram uma temporada feliz no ano passado ou nas últimas temporadas, ou seja, é um desequilíbrio que a gente percebe também no elenco do Cruzeiro, né? São contratações realmente midiáticas, contratações que movimentaram o mercado, mas muitos desses jogadores que chegaram aqui também, como o Leonardo Jardim apontou, trazem consigo um histórico de que realmente precisam aí serem melhor trabalhados, né? Porque são jogadores como o caso do Dudu, que ele já deixou claro, né? Que o Dudu falou que ele ainda sofre para jogar 90 minutos, não conseguiu fazer isso ainda no Cruzeiro, porque ele sofre com aquela questão da lesão que ele sofreu e que agora ele volta, tenta jogar com mais frequência, com mais regularidade. O próprio Gabigol não teve uma temporada feliz no ano passado, né? Viveu muitas situações no Flamengo, né, e outros jogadores também que chegam aqui com esta necessidade de estarem, como ele disse, de estarem no mesmo patamar, no mesmo nível, para que consigam render aí dentro deste elenco do Cruzeiro. Mas realmente uma entrevista muito animadora. Ele é um treinador muito transparente, muito claro no que ele diz e deixa o torcedor realmente confiante que o Cruzeiro está em boas mãos, né? De que é uma figura que realmente entende muito de futebol e que traz esta bagagem e este conhecimento para que possa ajustar esse Cruzeiro, que realmente é um time que carece de ajustes, e eu acho que, inclusive, é uma questão de formação ideal ainda, né? Ele tem uma ideia de jogo e agora, com os jogos acontecendo de forma fluida, ele vai conseguir ver quem realmente ele pode contar. E aí sim eu acho, né, Di, que se ele tivesse chegado aqui antes, com certeza algumas dessas contratações que o Cruzeiro fez, ele teria vetado muito facilmente, né? Porque realmente é uma situação que coloca o Cruzeiro e ele agora tendo que buscar esse ajuste para essa maratona que o time viverá a partir do próximo fim de semana. Mas ele foi muito claro, Lélio e Seabra, nisso aí, né? Nessa última resposta dele, quero nem saber se contratou pro time, né? Aí então vai fazer parte do plantel do Cruzeiro, mas se não deu certo, a diretoria, palavras dele, a diretoria tem que arrumar um lugar para a pessoa, o digníssimo lá, porque, né, para mim vai ser realmente quem eu achar que deve. Ele tá respondendo, inclusive, a nossa enquete, e parece que tem carta branca, porque ele foi muito direto, né, Lélio? Muito claro. Muito claro. O recado é claro, não adianta ter nome, porque se não tiver produzindo, não vai jogar. Se não tiver bem, não joga. Então, é isso aí. Ele já vinha falando sobre isso, né? Nas suas entrevistas coletivas e hoje lá no podcast, lá comandado pelo nosso querido Marcão Astoni. Mas ele tá com cabelo azul ou tá branco, hein? Menino, você sabe que tem uma pergunta do nosso... Branco. É branco. Mas tem uma pergunta do nosso produtor aqui, um anjo de pessoa pra você, pro Seabra, também para o nosso querido Josias. O que vocês acharam do rabo de cavalo de Marco Astoni, gente? Tá. Hein? Tá bem moderno. Tá moderno. Tá moderno? O Marcão já usou tudo de penteado também. Verdade. É rabo de cavalo, é pra cima, é jogado, corpô. Barba do Brutus. Até a barba do Brutus ele já teve também. Barbão também. O Marcão é uma figuraça, uma brava. Sabe muito, gente fina. Né? Gente finíssima e sabe, gostou do rabo de cavalo dele. A pergunta do Pedro Abílio pra você, Josias. Do rabo de cavalo? Do Marco Astoni. Eu conheço a gente conhece o Marcão há muito tempo, né? E a gente sabe que realmente ele passa por essas
metamorfoses. Aí vai vivendo a cada dia aí, tranquilamente. Mas eu gostei, achei o estilo dele. O estilo dele atualmente tá aquele estilo... o Mendigão Celeste. Eu sempre falei isso com ele, inclusive, viu? Ele tá desse jeito aí. Inclusive, quando você encontrar com ele no Mineirão aí no fim de semana, eu vou falar isso com ele novamente, hein? Saudades do Marcão. Bom. Lembro de uma vez, a gente estava na Toca da Raposa para receber Vanderlei Luxemburgo quando ele assumiu o Cruzeiro pela segunda vez. E foi uma confusão nessa chegada do Luxemburgo aí. A gente foi parar lá no aeroporto, né? Da Pampulha, esperando chegar o Luxemburgo e nada do Luxemburgo. Quando a gente foi ver, ele já estava na Toca da Raposa, viu? De sofrimento demais. Marcão foi assim, super tranquilo, imagino, né? Nesse momento. Né? Aquele jeito dele bem esbaforido, né? Chegando. Uma pessoa muito, muito bacana aí. Existe uma transmissão, depois a turma procura aí, Rodrigo Genta e Marco Antônio Astônio, os dois transmitindo uma classificação do Cruzeiro na disputa de pênaltis. É das coisas mais sensacionais da história. São dois grandes. Um beijo pro Rodrigo Genta também. Grandes companheiros de trabalho que a gente traz nessa vida aí. O José Liss está dizendo aqui, Matheus Pereira tem que ser titular sábado contra o Mirassol. Vai ser? Acho que não. Eu também acho que não. Enfim. Eu também acho que não. Não? Lélio? Não, né? Eu acho que não. Também. Dani? Oi, Léo. Não, eu acho que pela ausência dele aí nos últimos jogos, treinos, amistosos contra o Bragantino, talvez ele vá para o banco de reservas, né? Que, aliás, ele deveria ter ficado no banco de reservas contra o América. Mas aí, aquela resposta dele justifica o que eu tratava como erro. É que o camarada não estava focado no jogo. Por isso que não foi. Exato. O que o Leonardo Jardim falou é isso aí mesmo. Se encaixa perfeitamente na condição atual do Matheus Pereira. Tá nessa questão da esposa dele grávida, tá focado lá. E quem tem filho sabe, gente. A hora que você tem... vai nascer, ou tá doente, ou alguma coisa com seu filho, a cabeça pira total, não tem dúvida disso não. Tá certíssimo o Leonardo Jardim e acho que o MP10 não vai pro jogo sábado não. O Marcos Rocha tá bravo aqui, gente. Ele falou assim que tem muita gente falando mal das contratações do Cruzeiro, tá falando assim, vamos esperar o campeonato começar para ver se foi errado mesmo ou não. Né? Que tem gente ficando... Eu não sei onde é que foi errado, porque a gente não falou isso aqui. Aliás, eu fui esculhambado por um outro torcedor aí outro dia, justamente porque eu falei o contrário. Eu falei que o Cruzeiro contratou muito bem. Aí o cara falou, contratou bem? Olha o que os caras fizeram no Campeonato Mineiro. Eu falei, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É exatamente o que o rapaz tá falando aí agora. Lembrando que ele não esculhambou a gente, tá? Ele reclamando de outras pessoas. Não tá ligado na gente. Josias, fala. Eu acho que a questão do elenco do Cruzeiro não é contratação ruim. Eu acho que o problema é que o Cruzeiro fez algumas contratações que povoaram certos setores e alguns outros o Cruzeiro tem uma carência, né? Por exemplo, ali, talvez um volante, porque a confiança foi no Wallace, por exemplo, e ainda confia-se muito que o Wallace vai dar esse retorno. Mas realmente falta ali, talvez, um homem mais brigador, um cabeça de área que chegue mais junto, né? Porque o Cruzeiro realmente está tendo essa carência. Mas eu acho que tem muitas opções, por exemplo, o ataque, talvez poderia só fazer um balanço e isso pode ser feito na janela do meio do ano aí. Tomara que o Cruzeiro consiga chegar bem aí no meio do ano, ter um time equilibrado para poder fazer essas movimentações de acordo com aquilo que o Jardim também acredita, posso acreditar que seja necessário, né? Rafa, vamos lá. E aí, para ouvir os comentaristas e a gente poder encerrar o noticiário do Cruzeiro. O time deve ser mais ou menos aquele mesmo do Botafogo, que fez o do Bragantino na primeira etapa, né, quando parecia ali titular. Me parece que deve caminhar para isso, né? Eu acredito que o Cruzeiro que iniciou o jogo contra o Red Bull Bragantino deve ser o mesmo Cruzeiro que inicia contra o Mirassol, né? Se a gente for fazer o exercício aqui de memória, Cássio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Vidalba, o Matheus Henrique com o Wallace, e aí os 4 jogadores de frente, né? O Dudu com o Wanderson, Caio Jorge e Gabriel Barbosa, o Gabigol. Acho que esse deve ser o Cruzeiro que inicia contra o Mirassol. É isso, a gente já falou sobre esse time aqui, passa por isso aí. Josias, tá bom esse time pra você? É o que é possível nesse momento? Sim, acredito que está bom. Foi um ensaio até interessante contra o Bragantino, né? Esses dois pontas aí jogando como se fossem meias também, meias mais abertos. Eu acho que existe uma dificuldade no futebol atual
desse esquema 4-2-4 ser implementado pela fragilidade que deixa aí a questão do meio-campo, né? Deixa muito espaço, às vezes. Cruzeiro foi notório isso contra o Bragantino, e a gente viu uma situação aí também, hipoteticamente, a seleção brasileira tentando forçar aí um esquema com 4 atacantes, e o negócio também não deu muito certo. Não. Então existe essa dificuldade no futebol atual, mas eu acho que o Cruzeiro tem uma possibilidade de fazer um bom jogo desde que ajuste essa questão defensiva, porque o Mirassol, apesar de ser um time que está estreando no Campeonato Brasileiro da Série A, é um time que inspira cuidados, um time do futebol do interior paulista que é sempre complicado, fez um Paulistão até razoável em determinados momentos. Vamos ver como que o Cruzeiro vai encarar, até porque também o Mirassol é cheio de jogador experiente, né? Então vai ser um confronto bem interessante. Vamos ver o que o Cruzeiro vai arrumar. Mas para este início de temporada, início brasileiro, na verdade, eu acho que tá de bom tamanho. O Cruzeiro pode fazer um bom jogo. Valeu, Josias. Demais, viu? O tempo.com.br tem as colunas lá do Josias, né, Josi? Exatamente, até coloquei uma recente agora sobre o Gabigol, né? Que ele nem precisa fazer 20 gols para ser o grande nome do Cruzeiro, né? Porque o Cruzeiro, desde 2017, lá com o Thiago Neves, não consegue fazer mais do que 11 gols na elite do futebol brasileiro. O Cruzeiro, lembrando que só teve uma vez na história o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, que foi o Tostão, lá em 1970, com 12 gols. Amado. Nem com o Alex e nem com os times lá de 2013 e 14, o Cruzeiro conseguiu fazer o goleador máximo da competição. E o Gabigol, a gente sabe que foi artilheiro do Brasileirão uma vez só, em 2019, quando ele praticamente fez aquela grande temporada aí com a camisa do Flamengo. Quem sabe ele recupera isso agora, mas se ele já fizer 12 gols ali, já tá ótimo. Vai bater o Thiago Neves, vai bater também o Edu, que fez 11 gols lá naquela campanha do acesso, quando o Cruzeiro subiu para a primeira divisão. E olha que o Alex fez 23 gols, 23 gols. E perdeu a artilharia 23. E o Dimba... e perdeu a artilharia pro Dimba. Isso. Foi. Sabe? E o Então, Vanderlei ficava gritando na beirada do campo: eu quero mais, vai lá. E o Bahia caindo e o tijolo voando, tava uma beleza aquele dia. Vocês não têm noção o que foi aquele jogo contra o Bahia. Memórias, contaremos no futuro. Valeu demais, Josi. Beijo. Um abraço, beijo.